Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje o nosso tema de vídeo é: qual a utilidade da astronomia? Pergunta interessante. Muita gente já fez essa pergunta. Outra pergunta que muita gente fez: os gastos bilionários em grandes telescópios, que nem tem lá no norte do Chile, em outros locais do mundo, são importantes? Ciência versus pobreza são compatíveis ou incompatíveis? E a curiosidade do homem tem limites? Então, todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. Primeiro, a astronomia é uma ciência antiga, né? O homem, desde os primórdios, sempre esteve interessado no movimento dos astros, nas estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, as colheitas, porque tem época que cai neve, tem época que as plantas florescem, amadurecem, a colheita, e eles viram que o astro, olhando os astros no céu, existe uma correlação. Então a curiosidade do homem sempre esteve presente, querendo entender o comportamento na Terra mesmo. A Terra gira em volta do Sol, o Sol, quem que está correto? Ou o Sol gira em volta da Terra, ficou desde o tempo antigo essas discussões. Então a astronomia é uma ciência que ela tem prática, pequena, mas tem. Entender os fenômenos sazonais que acontecem na superfície da Terra. O Sol, o nosso astro-rei, é responsável direta e indiretamente pela vida na Terra. E é responsável pelo clima, direta e indiretamente. Qualquer coisa que aconteça no Sol tem influência na nossa Terra. Explosões solares, né? Afetam comunicações entre satélites. É perigoso. O Sol, a estabilidade, a vida na Terra depende da estabilidade no Sol. E a gente, para conhecer o Sol, precisa da astronomia. E eu conheço bastante ambiente universitário, eu trabalhei tantos anos num instituto de pesquisas, né, nucleares, e eu sempre vi pessoas criticarem a NASA, por exemplo. Por que se gasta tanto dinheiro para colocar o homem na Lua? Tanta gente desempregada, tanta gente passando fome. Será que a ciência tem que olhar esse lado social? Para ser cientista, o cara tem que lembrar que tem um monte de gente pobre, gente passando fome? A ciência, ela, através da história, ela progrediu, e a pobreza antigamente era muito maior que agora. Na época de Isaac Newton, na época de Galileu, o analfabetismo era bem grande, a pobreza era bem grande na Europa, na Inglaterra. Então, essa indagação, esse argumento é errado. A ciência, ela deve progredir, ela custa caro, ela pertence à elite. Não tem como fazer ciência na pobreza. Se a pessoa está desempregada, está passando fome, não tem onde morar, não tem como ser um cientista. O estudo, ele é luxo. Luxo que advém de rendas para sustentar o estudo. Alguém tem que pagar a escola. No caso, é o governo, a escola pública, a escola particular, ou as mensalidades dos alunos. Então, a ciência, ela tem um custo. Então, ciência e pobreza já vimos que é incompatível. Então, onde se cria mais ciência no mundo? Países ricos, Estados Unidos, Europa, Japão, China. Então, a astronomia, ela depende de investimentos bilionários. No norte do Chile, que é um local especial para condições de pesquisa em astronomia, estão sendo construídos, já tem construído lá, enormes telescópios que gastaram bilhões de dólares. A Europa gastou bilhões de dólares e lá os cientistas vão descobrir o segredo do universo. Agora, eu lembro uma entrevista de um astrônomo lá, um chefe importante lá que trabalha lá nesses
observatório, e ele até falou assim, ó, a utilidade prática da astronomia é pouca, as descobertas. Não se compara com engenharia, com medicina. Se o cara descobrir um buraco negro lá na galáxia de Andrômeda, o mundo não vai alterar nada. Ah, tem um buraco negro lá em Andrômeda, bonito. E é isso aí, é aí que é a beleza da astronomia. Ah, tem um quasar que descobriu não sei aonde, bilhões. A vida na Terra continua. O desemprego, as pessoas ricas, as pessoas pobres, classe média, a vida continua. A aplicação prática é pequena, ou quase nula. A astronomia, ela é importante. Então, só que é o seguinte, o homem ele é curioso por natureza. Ele quer saber, antigamente queria saber, será que é a Terra que gira em volta do Sol, o Sol que gira em volta da Terra? Como é feita as estações do ano, como é que é construindo um calendário, a marcação do tempo, noite e dia, como é que funciona a aurora boreal, fenômenos atmosféricos, e a ciência, ela, devido à curiosidade do homem, ele quer entender esses assuntos. E a astronomia é uma ciência bonita, eu gosto muito, ela é interessante, ela é útil, por incrível que pareça, ela é útil. E se demonstra o seguinte, falar a utilidade prática é pequena, mas ela é útil como ciência. Ela força avanços tecnológicos. Para construir grandes telescópios envolve tecnologia, construção de lentes, mecanismos, informática, desenvolvimento. Em ciência você não perde o conhecimento. Então o conhecimento é investido lá. Tem muita tecnologia lá no norte do Chile. Muita tecnologia. E a tecnologia ela tem ramos, né? Na engenharia, na física, ela espalha. A tecnologia de uso civil, né? Então, muita gente fala assim, a NASA vai gastar bilhões de dólares, agora vai lançar o observatório James Webb, né? Agora em dezembro, se der tudo certo. Custou 4 bilhões de dólares, é um valor astronômico, e os Estados Unidos podem dar o luxo de construir. País pobre como um Haiti, Guiana, Cuba, não tem condições de mandar um telescópio James Webb lá no espaço, nem o Brasil. Talvez você tenha dinheiro, mas é um valor absurdo para o nosso país, é 4 bilhões de dólares. E a tecnologia envolvida, a tecnologia de foguetes, que a NASA domina, poucos países dominam, então ele pode se dar ao luxo de mandar um James Webb para o espaço. A maioria dos países do mundo não tem condições, nem tecnológica, nem dinheiro. A Noruega tem dinheiro, é um dos países mais ricos do mundo, mas não tem tecnologia para mandar um James Webb para o espaço. Então, ciência é riqueza. Não se faz pesquisa em ciência com pobreza, são incompatíveis. Então a astronomia é um luxo e ela se faz com riqueza, com tecnologia. Países ricos e tecnológicos dominam. Aquela astronomia romântica lá de Galileu, com o telescópio descobrindo os satélites de Júpiter, hoje essa astronomia amadorista, né? É amador. Então hoje a pessoa compra um telescópio e fica lá vendo o céu, olhando estrelas, tal, planetas. E os avanços tecnológicos, né, são muito importantes. Esses instrumentos, essas ferramentas que se usam na astronomia, têm aplicações inúmeras na tecnologia, na engenharia eletrônica, na informática. Então ele é muito importante. O Hubble, né, que foi lançado em 1990, agora já está velhinho, é um telescópio, tem descobertas. Agora, o que acontece? Esses argumentos que existe pobreza, que existe miséria, sempre existiu na humanidade. Sempre. Você não vai acabar com isso aí. Noruega tem pobreza. É mínima lá? Tem, mas é mínima. É outro nível de pobreza, mas tem. Só que a ciência não pode ficar olhando
para quem está excluído. O problema social são os políticos, são os líderes, eles que lidam com a sociedade. A ciência lida com a ciência. Quais são as utilidades de satélites? Comunicações, internet. Hoje se assiste uma Olimpíada em outro país, mas na década de 50 você não assistia, era rádio, espionagem, satélite tira fotografia, mapeamento de desmatamento, previsão de clima, né, previsão de tempo. Interessante. E o satélite chama-se uma ciência chamada astronáutica, que é um braço da astronomia, serve para reforçar a astronomia, para ajudar. E a astronáutica é importantíssimo, né? Importantíssimo. Conclusão: a astronomia pode ter pouca utilidade prática, mas as tecnologias envolvidas no seu estudo são muito importantes para o desenvolvimento da ciência e que muitas aplicações práticas. Assim, ela é importante para o conhecimento humano, como qualquer outra ciência. Então, está aqui. A astronomia é uma ciência, ela é bonita, importante e satisfaz a curiosidade humana. Tá bom? É isso aí. Se gostou, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço.